Olá, boa noite. Estamos começando a segunda edição do TVU Jornal desta quinta-feira, 12 de novembro de 2015. E o ano está chegando ao fim e a economia nada de reagir. O comércio varejista, por exemplo, vendeu menos 0,5 ponto percentual de agosto para setembro. Foi o 8º resultado negativo consecutivo. A informação foi divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Preparador de goleiros do Grêmio Novo Horizontino sofre acidente na Euclides da Cunha, próximo a Cosmorama. Atendimentos por picada de escorpião aumentam 250% em um mês na Santa Casa de Votuporanga. E em tempos de crise, quem investe em inovação e criatividade sai na frente. Você já ouviu falar em sapatos que trocam de salto? Pois é, a novidade já existe, surgiu em Paris, mas agora já pode ser encontrada em Votuporanga. Esses e outros assuntos agora no TVU Jornal. Dois assaltantes roubaram um homem de 54 anos ontem por volta das 6 horas da tarde no bairro Vila Olinda, em Votuporanga. No boletim de ocorrência consta que a vítima parou em frente à casa do cunhado, na rua Pasqualino Pedrazoli, e enquanto aguardava dentro do carro foi abordado e ameaçado por um dos ladrões que estava armado. Enquanto isso, um outro aguardava em uma moto CG 125 preta. A vítima ainda tentou reagir, mas levou uma coronhada na cabeça. Os bandidos fugiram em direção à rodovia Euclides da Cunha, levando um celular e uma moto que pertencia ao filho da vítima. A Polícia Civil de Votuporanga está investigando o caso. E um homem de 32 anos de Cosmorama ficou ferido depois de capotar o carro. O acidente foi ontem à tarde na rodovia Euclides da Cunha. A vítima diz que perdeu o controle da direção quando passou sobre brita, aquelas pedras utilizadas para construção que estavam espalhadas em um trecho da rodovia. O acidente aconteceu por volta das 4 horas da tarde, na altura do quilômetro 503, próximo à divisa dos municípios de Votuporanga e Cosmorama. O veículo seguia no sentido Votuporanga a São José do Rio Preto, quando o motorista, Carlos Eduardo Moreira, que é preparador de goleiros do Grêmio Novo Horizontino, mais conhecido como Cadu, perdeu o controle da direção quando passou sobre pedras de construção que estavam caídas no asfalto. Desgovernado, o carro capotou em direção ao acostamento. O condutor foi socorrido, ainda consciente, pelo Corpo de Bombeiros e levado à Santa Casa de Votuporanga com dores na clavícula esquerda. Bombeiros e funcionários da unidade do Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, tiveram trabalho para limpar a pista. O veículo que transportava as pedras não foi localizado. A vítima foi atendida na Santa Casa de Votuporanga, teve ferimentos leves e depois de ficar um tempo em observação foi liberada no mesmo dia. E Stephanie Barbará vem agora com os destaques de hoje do Noroeste Paulista. Olá, Stephanie. Olá, boa noite. A Polícia Federal de Rio Preto deflagrou nesta quarta-feira a Operação Pales, que fiscaliza o comércio ilegal de produtos veterinários. Cerca de 150 policiais federais cumpriram mandatos de busca e apreensão na região, em Barueri e em Presidente Prudente. O inquérito policial começou em abril de 2014 e ainda durante as investigações foram feitas 13 apreensões com a prisão em flagrante de 16 pessoas. A mãe do menino de 4 anos que morreu depois de ser picado por um escorpião em Ibirá no começo do mês, saiu da unidade de terapia intensiva do Hospital de Base de Rio Preto. O estado de saúde dela foi divulgado pela assessoria do HB ontem. E de acordo com a nota, a paciente está estável, consciente, se comunicando e com domínio pleno do corpo e funções. Irá fazer uma avaliação hoje.
Um homem morador de Fernandópolis vai responder por crime de maus tratos a um cavalo. De acordo com a polícia, o homem foi pego em flagrante com um animal aparentemente debilitado, sem água e sem comida. O proprietário do cavalo foi detido, encaminhado à delegacia e multado pela Polícia Ambiental. Ele responderá pelo crime em liberdade. O animal foi encaminhado ao centro de zoonoses. Um caminhão de uma construtora caiu em um buraco na tarde desta quarta-feira em Rio Preto. A cratera se formou no asfalto que cedeu com o peso do veículo e ninguém ficou ferido. Esses são os destaques de hoje. Mais notícias amanhã no TV Jornal Primeira Edição. Até lá! Obrigada, Stephanie. E o Centro de Endemias e Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde reuniu ontem a imprensa para divulgar as ações de combate à leishmaniose em Votuporanga. Durante a reunião foram mostrados os resultados das ações de combate à doença. Entre elas está o programa de encoleiramento, que concluiu a 4ª etapa recentemente. Nós continuamos fazendo todas as ações preconizadas pelo Ministério da Saúde, que são o diagnóstico de animais suspeitos da doença, a pulverização em torno dos casos de humano positivo, os controles ambientais, recolhimento de materiais de quintais, as ações ambientais, a orientação do não uso de aves nos quintais, também a educação nas escolas. Neste ano, Votuporanga teve um resultado positivo na diminuição dos casos de leishmaniose. Até o momento, não há nenhum registro de morte em humanos por causa da doença. Nós tivemos uma curva decrescente, de 2011, que nós saímos de 38% de cães positivos. Hoje nós temos 6,1% de cão positivo. Outro assunto discutido foi o esclarecimento das dúvidas quanto à eficiência dos exames, que comprovam ou não a existência da doença nos animais. O técnico do instituto responsável pela aplicação do teste explicou que muitos duvidam por ser um exame realizado gratuitamente. É aquele teste tipo fitinha, mas que traz componentes que são produto de técnicas muito modernas. O Ministério reuniu todos os resultados, as amostras que foram coletadas desses cerca de 1.700 animais, elas foram enviadas para 4 laboratórios diferentes no Brasil, que receberam essas amostras todas codificadas, e os resultados foram analisados depois da decodificação de todas essas amostras. E já a seguir, um assunto que está deixando muita gente preocupada: o aparecimento frequente de escorpiões aqui em Votuporanga. Em um mês, a Santa Casa de Votuporanga registrou aumento de 250% no número de atendimentos de pessoas que foram picadas pelo animal. E tem ainda as vagas de trabalho em Votuporanga e região. A gente volta já já. O aparecimento frequente de escorpiões aqui em Votuporanga tem preocupado muitos moradores. E só para se ter uma ideia, de setembro a outubro deste ano, o número de atendimentos por picada desse animal aumentou 250% na Santa Casa. Mesmo mantendo o quintal sempre limpo, esta já é a 2ª vez que os moradores desta casa encontram escorpiões do tipo amarelo. Décio conta que 2 vizinhas já foram picadas. E desta vez, quem estava em perigo era o Tum-Tum, o coelho da estimação da família. O músico notou que havia algo diferente no bebedouro do coelho. E, por sorte, o escorpião já estava morto. Ele já apareceu 2 vezes, você viu o tamanho, E não sei de onde está vindo esse negócio, escorpião, Porque aqui não é possível criar, porque é tudo calçado aqui, Na Santa Casa do município, do início do ano até outubro, foram 102 atendimentos por picadas de escorpiões. Os especialistas dizem que é na época de chuvas que eles aparecem com mais frequência. Para se ter uma ideia, de setembro para outubro deste ano, o hospital registrou aumento de 250% nos casos. A cidade está crescendo, está aumentando e está invadindo a área rural.
né? Então eles têm assim a delicadeza de vir para a cidade para se alimentar de baratas, de grilos e de pequenos outros insetos que o lixo doméstico pode estar atraindo. Vem pela tubulação de esgoto, vem através da importação mesmo da madeira para a cidade, né? As fábricas trazem essa madeira. E para evitar que acidentes aconteçam, é preciso redobrar a atenção e tomar alguns cuidados. A gente pede para que a população mantenha o seu quintal limpo, livre de matéria orgânica, o lixo mantenha bem embaladinho, coloque para coleta seletiva nos dias certos, para que não fique espalhado no quintal, e retire tijolos de construção que não for mais utilizar, madeira podre e tudo que for possível de estar acumulando aí e atraindo baratas e pequenos insetos para a residência. E é bom lembrar que 2 crianças morreram na região só este ano por picadas de escorpiões. A Secretaria da Saúde de Votuporanga informou que até outubro deste ano foram 263 notificações de acidentes com animais peçonhentos aqui na cidade, entre eles o escorpião. Em caso de picada, a orientação é que a vítima lave o local afetado com água e sabão e procure imediatamente o hospital mais próximo. E os alunos do curso de Direito da Unifev realizaram ontem à noite a simulação de uma audiência pública do Supremo Tribunal Federal. A atividade prática teve como tema a clonagem humana no Brasil. De acordo com a professora Andréia Garcia Martim, essa é a primeira vez que os estudantes da instituição realizam esse tipo de encenação. Eles simularam a atuação de 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e mais 8 instituições representadas pela sociedade, sendo 4 contra e 4 a favor do tema, que foi a clonagem humana. Ao final, os ministros votaram a favor ou contra o tema. O Supremo Tribunal Federal é a mais alta instância do Poder Judiciário brasileiro e acumula competências típicas de uma Suprema Corte e de um Tribunal Constitucional. A atividade fez parte da disciplina de Direito Constitucional. E o Conselho Federal de Psicologia está com inscrições abertas para um concurso com 500 vagas para a formação de cadastro reserva. As oportunidades são para candidatos com níveis médio e técnico e os salários variam de 4 a 7 mil reais. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de dezembro pelo site do Instituto Quadrix, que é responsável pela seleção. As taxas custam de R$ 50 nível médio e de R$ 70 para nível superior. As chances são para candidatos formados em administração, arquitetura e urbanismo, jornalismo, ciência da informação, comunicação, entre muitos outros. São cerca de 20 áreas. Vale a pena conferir. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Em Votuporanga, contrata-se vendedor com habilitação de carro e moto, que tem experiência no ramo de bebidas e alimentação. Os currículos podem ser enviados para o e-mail abourejaile@hotmail.com. Já em Santa Fé do Sul, há vagas para montador de móveis, auxiliar de farmácia de manipulação e operador de caixa. O posto de atendimento ao trabalhador fica na Rua 11, o número é 1220. Em São José do Rio Preto, as vagas são para representante comercial, auxiliar administrativo, oficial de serviços gerais e cozinheiro em geral. O endereço do posto de atendimento ao trabalhador fica na Rua Boa Vista, o número é 666. Tarde quente aqui em Votuporanga, os termômetros registraram 35 graus. Vamos saber agora como fica o tempo nesta sexta-feira com Nádia Martins. Olá, boa noite. Na capital São Paulo, o sol aparece entre muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva para a tarde e à noite. Mínima de 20 e máxima de 31 graus. Em São José do Rio Preto, também pode chover amanhã e as temperaturas ficam entre 24 e 35 graus. Aqui em Votuporanga, a previsão é de mais calor para essa sexta-feira, mas as chuvas também podem chegar por aqui. Os termômetros vão marcar mínima de 21 e a máxima pode chegar a 34 graus. Já já o TVU Jornal está de volta para mostrar uma novidade que está dando o que falar: o sapato que troca de salto. A invenção é de uma designer canadense que trabalha em Paris, mas imagine se as brasileiras ficariam de fora dessa.
nem morta. Esse assunto já depois do intervalo. Em tempos de crise, o jeito é investir em criatividade. Votuporanga ganha amanhã uma loja de calçados, no mínimo, diferente. E olha, essa invenção promete cair no gosto do público feminino. Dá só uma olhada. Podem até parecer diferentes, mas essas botinhas são do mesmo modelo. O que muda é o salto. E basta um gesto simples para criar várias opções com o mesmo calçado. Agora as mulheres da região de Votuporanga têm essa alternativa inovadora, inédita no interior do estado. E são muitos os modelos e combinações, tanto para quem busca algo com mais comodidade ou quer aproveitar para dar uma repaginada no mesmo modelo. A inovação pode ser encontrada a partir desta sexta-feira nessa nova loja que abre as portas na Rua Lagoas. A inspiração, segundo o empresário, veio da capital e promete cair no gosto e na preferência do público feminino da cidade. A Ieu, que é a nossa loja, ela é uma loja de multimarcas e entre elas o nosso principal produto é o sapato troca de salto, né? Que a gente buscou isso de um parceiro nosso, a Lisical, que lá em São Paulo fabrica e divulga só essa linha, né? E a gente vai com isso, a gente conseguiu expandir até aqui o interior de São Paulo e começar por Votuporanga. A primeira cidade do interior que a gente está começando é Votuporanga. E são muitas as combinações. Esse sapato vermelho, por exemplo, ganha cara nova com a simples troca do salto, do mais grosso para o mais fino. Segundo o empresário, o salto pode ser destravado de modo tranquilo e com muita segurança, muito fácil de aprender. É bem prático, né? A gente tem um dispositivo aqui interno, protegido, bem seguro, que a gente aperta e tira o salto, a parte, e consegue colocar um outro, por exemplo, de outra cor, né? Mantendo o mesmo tamanho, mas de outra cor. Então a gente consegue ter 2 sapatos em um só. Além dessa novidade, é que todo salto funciona em todo sapato. E o legal é que a loja investe também em modelos exclusivos. Esse aqui, por exemplo, com salto alto, cowboy, é feito em couro com detalhes pintados à mão. Já esse outro modelo exclusivo, o Emar, também é uma novidade, com conceito que é uma evolução do Anabela. Alguns deles confeccionados com o diferencial couro de cobra. E a gente tem o Cowboy e o Emar, que são 2 modelos exclusivos da linha, que fazem um diferencial das demais lojas, das demais marcas, né? Além dos sapatos clássicos e os troca de saltos, nós temos bolsas também e cintos que são 100% couro. E a loja não vende só sapatos, não, vende possibilidades. Olha quantas combinações que dá para fazer na hora de compor um visual. Na inauguração da loja, amanhã e sábado, em horário especial, haverá uma grande promoção. A cliente ou o cliente que comprar um sapato ganha também um salto extra. A loja fica na Rua Lagoas, quase no cruzamento com a Rua Pernambuco. Pois é, parece até piada, brincadeira de mau gosto, mas não é não. A gente mostrou recentemente aqui no TVU Jornal a história da judoca votuporanguense de 12 anos que tem representado muito bem Votuporanga por todo o país e este ano conseguiu até se classificar para o Campeonato Pan-Americano. Pois é, ela teria ido para a Argentina se não fosse a burocracia. Por falta de documentação, Nauana nem saiu do Brasil. O olhar de decepção aos poucos dá espaço no rosto de Nauana para o esforço dos treinos. A atleta viu frustrado o sonho de representar Votuporanga e o Brasil no Campeonato Pan-Americano de Judô, que aconteceu no início do mês na Argentina. Ela viajou com o sensei para São Paulo, de onde pegaria um avião rumo ao país vizinho. Entretanto, na hora do embarque, veio a surpresa. Problemas burocráticos travaram a viagem. A gente ficou bastante tempo no aeroporto, tentando embarcar ela.
mas não conseguimos. Tentamos pedir essa documentação, mas depois que veio essa documentação atrasada, e aí não tinha mais voo. Mesmo com tantas tentativas, o sonho foi adiado. O tombo mais difícil da carreira dessa jovem e vitoriosa atleta. Comecei a chorar, fiquei desesperada, por causa que foi quase um ano inteiro de treinamento pro Pan-Americano e eu fiquei, muito triste mesmo, muito abalada. Prestes a mudar de categoria, a judoca tenta manter o foco em novas competições. Em fevereiro, ela disputa a Copa São Paulo de Judô. Para o treinador, o momento é de agradecimento pelo apoio que a jovem recebe e também de pensar no futuro. A gente conseguiu bastante apoio para ela conseguir ir para essa viagem. A academia ficou um pouquinho chateada com essa situação, mas nós somos judocas, nós sabemos cair, depois levantar e levantar mais forte. Nauana sabe que no judô, saber assimilar a queda é o momento decisivo para buscar a vitória. E agora, mais do que nunca, é hora de se aplicar ainda mais e não desistir do sonho. Vou treinar bastante para me levantar mais forte, porque eu quero conseguir a classificação de novo e o ano que vem eu quero ir. Pois é, uma pena para a Nauana, a gente fica aqui torcendo para que ela consiga uma nova classificação e consiga participar do Pan-Americano. O TVU Jornal termina aqui. Para rever as reportagens desta e de outras edições, acesse o nosso site tvunifev.com.br. Para você uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Até lá!